Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 8, de 16 a 24. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Na Bíblia, você tem uma relação entre honra e beleza. O pai dos tempos bíblicos não dizia ao filho apenas isto: meu filho, não faça isso porque é errado. O pai dizia: meu filho, não faça isto porque é desonroso. Nos tempos bíblicos ali, o sentido de beleza não era apenas formosura. Os últimos livros de Provérbios, os últimos versículos de Provérbios lembram-nos isto. Quando diz a palavra de Deus que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. E assim, na mente do escritor bíblico, algo para ser genuinamente belo precisava ser honroso. Ou seja, era necessário que houvesse uma conexão entre o verdadeiro, o bom e o belo. Aqui, como nós vimos nos domingos anteriores, Paulo teve a iniciativa de realizar uma coleta entre as igrejas em favor dos crentes da Judéia, pois a região era assolada por uma fome. Paulo chama esse trabalho, no verso 4 desse capítulo 8, de a graça da assistência aos santos. E para que os crentes coríntios participassem dessa graça, de assistir aos crentes lá na Judéia, Paulo ofereceu um modelo e também princípios. O modelo que ele ofereceu foi o dos crentes macedônios, como você pode ver nesse capítulo 8, os versos de 1 a 5. E os princípios ele desenvolve ao longo deste capítulo, especialmente aos dos versos 12 a 15, quando ele diz: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta.
Foram os princípios que o apóstolo colocou para que se fizessem as coletas. Porém, a pessoa e o apostolado de Paulo vinham sendo colocados em questão em Corinto. Paulo, como todo bom líder, aliás, tinha inimigos e críticos. E uma área imensamente sensível é aquela que envolve dinheiro. E como realizar uma coleta num contexto destes? Ainda mais que os irmãos da igreja estavam levantando significativa oferta para enviar aos crentes da Judéia, como você pode ver aí no verso 20, a parte final, esta generosa dádiva. Aqui o apóstolo está usando na língua grega uma expressão para dizer uma grande quantidade de recursos. É nesse contexto que Paulo envia a Corinto crentes, irmãos, mensageiros. Ele escolheu 3 homens: Tito, que é apresentado aí nos versos 16 e 17, também no verso 23, seu companheiro e cooperador. Também envia um segundo homem, que ele diz aí no verso 18 e 19, o irmão cujo louvor do evangelho está espalhado por todas as igrejas, e não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada a nós para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Este irmão aqui, este segundo, parece ser Lucas. Não é exatamente uma unanimidade essa opinião, mas parece ser. E também um terceiro que está aí no verso 22, com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Esse aí parece ser Tíquico. E Paulo agora, então, para fazer a coleta em Corinto, envia esses 3 homens, Tito, provavelmente Lucas e provavelmente Tíquico, e apresenta o espírito e a idoneidade desses homens. Ou seja, eles são, segundo o apóstolo, pessoas acima de qualquer suspeita. Homens que têm o reconhecimento da igreja e do Senhor. E Paulo mostra o cerne de sua preocupação, por que enviar esses homens, nos versos 20 em diante. Vejam aí, 20 e 21, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. E agora ele mostra o seu ponto de preocupação, porque o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Paulo diz, o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como diante dos homens. Aqui, na língua portuguesa, em nossa tradução, você tem um advérbio, honestamente. Mas na língua original em que foi escrito o Novo Testamento, na língua grega, não é aqui um advérbio de modo, é um adjetivo. Porque não é apenas uma forma de agir, é um adjetivo, kalos, ou seja, é algo que a pessoa é. A palavra kalos na língua grega, de onde vem a nossa palavra caligrafia, caleidoscópio, ou seja, algo belo, algo sem defeito, algo honrado, algo moralmente bom, algo nobre, algo digno de louvor. Paulo está dizendo que ele está enviando homens ali, 3 homens, em nome dele, para fazer a coleta, porque ele entende que esses homens são honrosos. Ou seja, o que preocupa é que todos percebam que estes homens são honrosos, honestos, íntegros.
E aí Paulo situa essa sua preocupação por ser honesto. Você se lembra que a gente já tem visto aí nessa epístola que o norte do apóstolo é a glória de Deus. Veja você, verso 19. Ele diz assim: no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Você veja o verso 23, quando ele fala que esses irmãos são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. No verso 18, quando ele fala de Lucas, provavelmente ele diz: irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Então, o norte do apóstolo Paulo, como nós já temos visto, era a glória de Deus, ou seja, ele se preocupa em que Deus seja glorificado. E o entendimento do apóstolo é que nós não conseguimos glorificar a Deus se nós não amamos a Deus e não amamos ao nosso próximo. Ou seja, a nossa teologia diz que o principal dever nosso é glorificar a Deus, mas a Bíblia nos diz que nós não glorificaremos a Deus se nós não amarmos a Deus e ao nosso próximo. Por isso que ele começa essa expressão usando palavras como solicitude. Tito tem a solicitude por vós, verso 16. Solicitude é cuidado, é uma preocupação. Também verso 17, mostrando-se mais cuidadoso. Verso 22, nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. E aí Paulo faz, após apresentar esses três homens, um apelo aos crentes coríntios, como está no verso 24. Observem: manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença de Deus. Manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor. É que nós glorificamos a Deus quando nós expressamos o nosso amor prático a Deus e ao próximo. E aí, uma expressão do amor derramado pelo Espírito de Cristo em nós é um cuidado, uma meticulosidade em sermos transparentes, íntegros, honestos, honrados. Ou seja, se nós queremos glorificar a Deus, nós precisamos amar a Deus e ao nosso próximo. E se nós queremos de fato amar a Deus e ao próximo, nós precisamos agir honradamente, nós precisamos agir honrosamente. Ou, para traduzir aqui na nossa tradução, segundo a nossa tradução, nós precisamos procedermos honestamente. Paulo está levantando, como ele diz no verso 20, uma generosa dádiva. E aí no verso 21 ele vai dizer: o que nos preocupa é agirmos como homens honrados perante vós, não só perante o Senhor, como também diante de vós. Irmãos, amar é ser honesto. Quando eu era criança tinha umas figurinhas assim: amar é reticência, continuação. Amar é reticência, isto. No entendimento do apóstolo, amar é ser honroso. Amar é ser honesto. Amar é ser digno. Ser digno, ser honroso, ser honesto
é a expressão de amor a Deus e ao próximo. E quando nós amamos a Deus e ao próximo, nós glorificamos a Deus. E aí, se você fizer esse movimento cíclico, você vai perceber que há uma glória, há uma beleza, há uma honra, ou seja, há uma glória em ser honroso, é uma glória em ser honesto, e isso glorifica a Deus. Quero então trazer algumas palavras aqui para você. Olhando aqui essa recomendação do apóstolo, isso já diz para nós que é preciso selecionar homens provadamente honestos para cuidar das coisas de Deus. É preciso selecionar homens provadamente honestos para cuidar da casa de Deus. Uma das reprovações de Eli é que os seus filhos não eram honestos, não eram honrosos. Quando escolheram os 7 para fazer a distribuição dos recursos para as viúvas que estavam sendo negligenciadas, procuraram homens que fossem honrados, íntegros. E agora você tem Paulo enviando Tito e os 2 demais emissários para buscar ali oferta, recursos, para assistir irmãos na Judéia. E o dinheiro é a expressão da vida das pessoas. O dinheiro é tempo das pessoas. O dinheiro é sustento das pessoas. O dinheiro é suor das pessoas. O dinheiro são lágrimas das pessoas. O dinheiro é porção da vida das pessoas. O dinheiro é a expressão do sustento de Deus para com as famílias. O dinheiro é a expressão da graça de Deus na vida das pessoas, muitas delas sacrificadas, como lá em Filipos, em muita prova de tribulação, em muita prova de adversidade, como lá em Filipos. Então o apóstolo não abre mão de que para lidar com essa questão é necessário que sejam homens honrosos, porque isso é a expressão do amor a Deus, do amor ao próximo. Isto adorna a doutrina de Deus, e isto glorifica a Deus. Então, não é só aqui a preocupação do apóstolo, eu insisto nisso no verso 21, não é só de agir honestamente, porque agir honestamente, uma pessoa pode agir em determinadas situações, até por livrar a sua pele, até por contingências, até por circunstâncias. A preocupação do apóstolo é que realmente eles sejam honrosos. Não é só uma questão de fazer, não é só um advérbio de modo, é uma condição, é um atributo. Nós vivemos no Brasil uma cultura mundana que vai moldando a mente das igrejas e de seus líderes. E nossa realidade brasileira, como os irmãos sabem, é carente de honestidade. E é carente de honestidade porque é carente de honra. E na Bíblia, uma cultura de honra se deriva do genuíno e reverente temor a Deus. Como é o versículo? Como é? Nosso versículo da semana. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda por caminhos tortuosos, esse o despreza. É que na Bíblia, uma cultura de honra se deriva de um genuíno e reverente temor a Deus. Então, se você não é uma pessoa honesta, honrosa, então você ama mal. E dizem que há muita desonestidade no Brasil. Então, muita gente neste país ama mal. Ama-se mal a Deus,
ama-se mal ao próximo. E preste atenção aqui, nesse princípio que o apóstolo está nos mostrando. Se você não puder deixar um cheque em branco com uma pessoa, então esta pessoa não deve ser escolhida por você para ser alguém que cuide dos negócios da casa de Deus. Pessoas cuja honradez está constantemente debaixo de suspeição. Dias atrás eu conversei com uma jovem, e é uma jovem que está excluída da igreja, uma jovem que hoje está longe da igreja. Essa jovem está trabalhando, mas ela ainda não tem o seu registro em carteira. E alguém disse para ela assim: por que você não faz um processo para obter como chama? Auxílio emergencial do governo? E ela disse assim: não, eu estou recebendo meu salário, eu estou recebendo meu sustento. Se eu fizer a inscrição, eu vou receber. Mas não é uma questão de ter direito, é de ter honra. E essa pessoa está excluída da igreja. Sabe, irmãos, esse tipo de linguagem para muitos brasileiros não faz o menor sentido. Rui Barbosa, em seu discurso parlamentar de 1914, ele, aliás, está no nosso site, quem quiser pode ler lá o discurso, ele diz assim: a injustiça, senhores, desanima o trabalho, a honestidade, o bem, cresta em flor os espíritos dos moços, semeia no coração das gerações que vêm nascendo a semente da podridão, habitua os homens a não acreditar senão na estrela, na fortuna, no acaso, na loteria da sorte, promove a desonestidade, promove a venalidade, promove a relaxação, insufla a cortesania, a baixeza sob todas as suas formas. E agora observe, essa é uma frase, esse é um parágrafo, assim, clássico de Rui Barbosa. Ele diz assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Ele disse isto em 17 de dezembro de 1914. Nós estamos agora nessa crise, durante essa pandemia da Covid-19. Nós vamos viver crises. Nós não sabemos como isso vai terminar. Nós sabemos como estamos, sabemos mais ou menos onde estamos, mas para onde as coisas irão nós não sabemos. E aí, se você não tiver nortes muito claros, se você é cristão que me ouve aqui nesse culto, você me ouve através desse stream do YouTube, da Facebook, se você não tiver nortes, você é capaz de sucumbir nessa areia movediça, muito própria em nosso país. Alguém dizia que a entrada, pastor Gilson, nossa igreja, nós aqui cumprimos as leis, mas ninguém está cumprindo, porque nós somos um país que não leva a sério essas coisas, porque para nós, a questão é se é mais ou menos conveniente ou não, porque nós estamos carentes de honra. Por isso que as nossas palavras valem pouco.
Por isso que os nossos contratos valem pouco. Por isso que há um imenso descrédito em lideranças de igrejas. Isso para não falar da condição dos nossos governantes e autoridades. E aí eu termino, já que o nosso tempo se vai, dizendo, irmãos, que neste aspecto, e o pastor Vinícius já salientou isso em sua palavra inicial, Cristo é tanto defesa quanto alvo ou modelo. Provérbios diz: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. O Salmo 15 diz, e nós lemos no início desse culto: Senhor, quem habitará no teu santo monte? Quem estará em tua casa? E a primeira resposta é: o que vive em integridade. O Salmo 100 diz, 101 diz assim, versos 7 e 8: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Então você tem um desafio. O desafio ético, preconizado pela lei de Deus, de ser honroso. Mas você vai perceber, se você ainda não percebeu, deve percebê-lo, que você tem os seus fracassos. É nesse momento que você precisa se lembrar da justiça de Cristo, porque a pessoa de Cristo cumpre o ideal ético preconizado pelos Salmos e Provérbios. Ou seja, você deve seguir a Cristo, você deve seguir as suas pisadas, você deve refletir o seu caráter, sem dúvida. Mas uma vez que você perceba que você é pecador, você deve também abrigar-se debaixo do manto de justiça de Cristo, porque foi Ele e é Ele o único inteiramente honrado, o único inteiramente digno de toda honra, de todo louvor. Ele é íntegro, honesto, limpo, reto, sempre. Não há nele variação, nem mancha, nem pecado algum. E que Deus nos ajude, a você e a mim, a nós fazermos estes dois movimentos em todo o tempo, que são movimentos que não são antinaturais, que não nos fluem naturalmente. É preciso um movimento intencional, é preciso uma determinação da nossa vontade de seguir a retidão, a honradez, a honra de Cristo, mas lembrando da nossa pecaminosidade, dos nossos fracassos, nós confiarmos inteiramente na justiça dEle, na retidão dEle, na honra dEle e na perfeição dEle. Cristo, sim, é inteiramente honroso e belo. Nele, verdade, bondade e beleza se beijam. E você deve confiar e se abrigar debaixo de Cristo. Que Ele te abençoe. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor aperfeiçoe em nós o senso de que devemos ser honrados
e honestos. A começar da casa do Senhor, isso se torna uma realidade em nossa cultura, em nosso país, em nosso Brasil, tão carente destas coisas. Suplicamos graça para nós, para o teu servo que fala contigo, para os líderes de nossa igreja, para todos nós, em nome de Jesus. Amém.